Olá pessoal, a gente vai abordar o conteúdo relacionado à disciplina História da Química, orientado pelo professor Arthur Torres. E o conteúdo que a gente vai abordar é cinética química. Os professores serão Joab David Sena Alves e Tato Emanuel de Souza Freire. Como o conteúdo é cinética química, a gente vai entrar na história, né? A cinética química é a parte da química que estuda a velocidade das reações químicas e os fatores que podem deixar uma reação mais rápida ou mais lenta, entendeu? Mas para chegar a esse conhecimento, a química passou por muitas fases. Vamos entender como isso aconteceu, passo a passo. Antes da química existir como ciência, na antiguidade, as pessoas já observavam transformações da matéria, como por exemplo, a madeira queimando, o ferro enferrujando, o leite azedando, mas eles não sabiam explicar por que isso acontecia. O nascimento da química como ciência. No século XVII e XVIII, a ciência começou a mudar. Os cientistas passaram a usar métodos científicos, observar, experimentar e testar e tirar conclusões. No século XVIII, o francês Antoine Lavoisier descobriu que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por que ele quis dizer essa frase? Porque durante a Idade Média, os alquimistas tentavam transformar metais em ouro e criar. Eles não faziam ciência como hoje, mas descobriram técnicas importantes como a destilação, que seria usada mais tarde, entendeu? Os alquimistas, eles misturavam a magia e a experiência, mas também eles ajudou a preparar o caminho para o surgimento da química moderna, com tudo isso. Quando ele falou essa frase, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ele mostrou que em uma reação química a massa dos reagentes é igual a dos produtos. Isso foi a base da química moderna. Outros cientistas criaram leis sobre como as substâncias se combinam, como, por exemplo, a lei das proporções definidas, que foi criada por Prost, a teoria atômica, que foi criada por Dalton. Essas descobertas ajudaram a entender o que acontece numa reação, mas ainda não explicavam quanto tempo ela leva para acontecer. A curiosidade sobre o tempo das reações no século XIX. Com o tempo, os cientistas perceberam que algumas reações são rápidas, como uma explosão, outras são lentas, como ferrugem se formando. Eles começam a se perguntar, né? Por que algumas reações acontecem mais rápido que outras? Foi aí que surgiu a cinética química no século XIX. Que com isso, essa frase, por que algumas reações acontecem mais rápido que outras, foi a partir dessa curiosidade que surgiu o estudo da cinética química, que é o ramo da química que investiga a velocidade das reações e os fatores que influenciam, como a temperatura, a concentração, a superfície de contato, entre outros. Olá, meu nome é Joab. Pela volta pelo século XIX, Pepe Ward e Gato Gutenberg se tornaram os pioneiros da cinética química pela formulação das leis das massas, que estabelece a velocidade de reação que é proporcional à quantidade de substâncias e reagentes. Para isso precisa de algumas condições para realizar essa cinética química, que é a superfície de contato, afinidade, orientação favorável e energia de ativação. O contato é ter dois reagentes que eles possam trabalhar em uma transformação, afinidade, e tipo, não adianta ter contato se não tem afinidade.
entre os reagentes, que eles precisam ter propriedades que propõem uma reação química. A orientação favorável é as moléculas, quando elas fazem uma rotação, que se elas estiverem fora dessa rotação, essa desordem, elas não podem ter uma reação química. Então, elas precisam ter uma rotação certa para poderem ter essa reação química, para poder ter a velocidade certa. E a energia de ativação, que é preciso um ponto de partida inicial para poder ter uma reação química. E o que pode mudar essa velocidade, o que pode alterar essa reação química. Entre alguns fatores que alteram a reação e a velocidade da reação e a velocidade dela, que é a precisão, a luz, superfície de contato, a temperatura e o catalisador. Então, a pressão, né, é um sistema que aumenta o número de colisões. Então, as moléculas que compõem essa possibilidade é o maior número de colisões efetivas entre as partículas, como se fosse uma panela de pressão, que ela, quando aumenta a pressão, as partículas ficam em um campo menor e elas começam a se agitar mais rápido, então ela começa a aumentar a velocidade da reação. Então, a luz, ela influencia também na velocidade da reação, que entra uma forma de eletromagnética, que ajuda a quebrar as barreiras de energia e de ativação, como se fosse uma fotossíntese, que a planta precisa da luz solar para essa radiação, para poder ter um desenvolvimento maior. Então, outra é uma superfície de contato, né? Precisa de calor, de energia. Então, a mesma coisa se eu botar uma batata para cozinhar. Então, ela precisa de uma superfície de contato, uma área de contato e outro reagente para poder ter uma substância. Outra coisa é a temperatura. Quanto mais alta as moléculas, a temperatura elas se agitam. A mesma coisa é se eu botar, vamos botar um comprimido, que ele dissolve em uma água em temperatura ambiente e outra em temperatura elevada. Então, a temperatura elevada, esse remédio ele vai dissolver mais rápido por conta da temperatura. Com isso, para vocês entenderem melhor como funciona a temperatura na reação, a gente trouxe um exemplo para você identificar melhor e entender melhor o conteúdo de cinética química. Bom, eu trouxe aqui um experimento sobre cinética química. Fatores que influenciam a velocidade da reação, como por exemplo a temperatura. Como vocês podem ver, a água gelada aqui e a água quente. Peguei aqui um sorrisal e vou ver qual vai diluir mais rápido, se é na água gelada ou na água quente. Você coloca ao mesmo tempo o comprimido de sorrisal. Assim, você vê água gelada aqui e água quente. Qual vai influenciar a diluição mais rápida? Como vocês veem, a temperatura já está diluindo, a água quente já está mais diluindo rápido do que a água gelada. Bom, a água quente já diluiu todo comprimido e a água gelada ainda está diluindo. Como vocês podem ver, que a temperatura influencia mais a velocidade da reação. E outra é o catalisador, que aumenta a velocidade dessa reação química, mas não participa de uma formação de produtos. Ela só aumenta a velocidade da reação. Por exemplo, se eu pegar uma tinta para ela endurecer mais rápido, eu boto um catalisador e ela vai aumentar a velocidade de secagem dessa tinta. Com isso, depois de explicar todo o conteúdo de cinética química, a gente irá passar uma atividade para que os alunos respondam. Primeiro, a gente vai demonstrar a aplicação da fórmula, como calcular a velocidade média
que é a velocidade média é igual delta massa dividido por delta tempo. Bom, essa é a questão que a gente vai aplicar em sala para os alunos responderem. A gente só vai explicar como funciona detalhadamente a questão. Bom, para calcular a velocidade média de consumo da substância A entre os tempos de 0 a 300, segundos, usamos a fórmula da velocidade média. Você pode ver na tabela como o ar está sendo consumido. Usamos um sinal como o ar está sendo consumido. Usamos um sinal negativo na fórmula. Por exemplo, velocidade média é igual à concentração final menos a concentração inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. E de acordo com a tabela, a concentração de ar no tempo é 0 segundos a 240 mol por litro. E no tempo de 300 segundos passou a ser 180 mol por litro. Então você substitui na fórmula e você, portanto, descobre a velocidade média do consumo de ar nesse intervalo de tempo.